Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, locais onde você vai encontrar muitos conteúdos gratuitos para você saber por onde se conduzir em busca do seu autoconhecimento, em busca de curas, de tratamentos alternativos, hoje como se chama integrativos, onde além da gente tratar o sintoma, a gente trata o que você está sentindo, levando em conta todas as suas dimensões. A física, a emocional, a mental, a espiritual, porque nós somos seres sistêmicos e precisamos nos cuidar de maneira sistêmica e sistematizada, claro, com tratamentos contínuos, gradativos, porque se você criou um problema, seja ele qual for, ele tem um tempo de construção e vai requerer de você um tempo de desconstrução, um tempo de cuidado mais ou menos compatível com o tempo que você construiu o problema, né? Então, se você construiu uma parede colocando 100 tijolos, você vai ter que tirar os 100 tijolos para desconstruir essa parede. Você pode até chutar a parede, mas essa parede vai ficar aí lá, os tijolos, de todo jeito. Para você liberar a sua passagem, você vai ter que tirar todos os tijolos da sua frente para liberar o seu caminho. Nós estamos numa série, essa semana, sobre terapia, 15 minutos de terapia. E aí hoje é o dia 2, né? Vou falar sobre Jung. Qual a contribuição de Jung? Jung, para quem não sabe, foi aluno de Freud, né? Foi um psicanalista como Freud, estudou com ele, depois trocaram muitas confidências, muitos aprendizados na prática do consultório. Mas, claro, como a vida caminha e cada pessoa tem algo a acrescentar, né? Eu tenho, vocês têm, todos nós viemos aqui para acrescentar algo à vida, para oferecer a nossa contribuição. Se você ainda não descobriu o que é que você veio oferecer, é porque você ainda não está, não abriu os olhos, como diz na Bíblia, né? Quem tem olhos para ver e ouvidos para escutar, descobre qual o seu caminho, qual o propósito de estar aqui. Pois bem, eu vou falar sobre o propósito de Jung, Carl Jung, discípulo de Freud. Ele foi atendendo seus clientes, mas ao mesmo tempo ele à noite, ele tinha sonhos com os casos das pessoas, com as situações das pessoas que ele atendia no consultório. Então ele tinha insights, ele acessava um conhecimento além do conhecimento que ele tinha no consultório conversando com a cliente ou o cliente. Então ele foi percebendo que tinha algo a mais entre ele e a pessoa, né, do que o inconsciente pessoal. Havia algo que transcendia o inconsciente pessoal dele e o inconsciente pessoal do cliente. O que ele chamou de inconsciente coletivo. O que seria, né? Nós falamos, quem não assistiu o vídeo de ontem, onde eu expliquei a descoberta de Freud, como foi que ele entendeu, como foi que ele descobriu que em nós existe o inconsciente pessoal, que é um lugar em nosso, vamos dizer, registro psíquico, emocional, onde guardamos conteúdos que não conseguimos resolver na época da experiência que gerou esse conteúdo. Então sofremos um trauma, seja ele qual for, muitas vezes na infância, onde a gente ainda é muito vulnerável e depende essencialmente do cuidado de outras pessoas. Então acontece um trauma, a gente se sente abandonado e a gente não tem referenciais nem força para resolver aquele abandono. Então nós escondemos aquele trauma, aquela dor tão profundo que com o tempo nós esquecemos daquela dor, mas ela continua lá como uma ferida aberta. E todas as vezes que a gente pressente, ou a gente pode até não ser real, mas que você percebe que foi abandonado ou que alguém que você conhece foi abandonado, reabre aquela dor e aquela ferida,
Por isso que de épocas em épocas nós mudamos o humor repentinamente, podemos voltar a ter uma crise de ansiedade ou de depressão sem entender um motivo, se na atualidade você reconhecer um motivo. Então, voltando para Jung, além desses conteúdos que ficaram arquivados no inconsciente pessoal, descrito por Freud, para você entender bem, entender melhor o que eu quero falar do inconsciente pessoal, você vai precisar assistir o vídeo de ontem, que é 15 minutos de terapia 1. O que é que Freud explica? O que Freud explica? Está lá no vídeo 15 minutos de terapia 1. Hoje é 15 minutos de terapia 2, onde eu estou aprofundando a ideia de inconsciente coletivo, que foi a contribuição maior de Jung em seu trabalho de pesquisa e foi o ponto de divergência entre Jung e Freud. Porque Freud ele não tinha esse acesso a esse inconsciente, a algo mais, né, que transcendesse essa história pessoal do cliente e essa história pessoal dele, né? Porque quem está tratando alguém também se identifica muitas vezes com a história do paciente. Então, foi Jung em seus sonhos, em suas visões, ele tinha visões de situações, muitas vezes até que o paciente, a pessoa que ele estava tratando, não havia descrito, mas ele tinha uma percepção extraordinária do que aconteceu de fato, né? E foi relatado pelo cliente. Então ele conseguia acessar um conteúdo subjetivo além do descrito. E isso fez com que Jung se dedicasse a pesquisas maravilhosas, como a do tarô. Vocês acham que quem me acompanha no canal sabe que eu sou taróloga e que uma das coisas que me levou a estudar o tarô, eu ofereço cursos de tarô, tanto online como presencial, né? Pode ser um curso pessoal, um curso só para você ou um curso num grupo, você forma um grupo, fala comigo e nós fazemos uma turma. Por que é importante estudar tarô? Por que eu me apaixonei por tarô? Porque Jung, ele descobriu que no tarô, nas cartas do tarô, existem os arquétipos. Arquétipos é situações que todo ser humano passa em sua trajetória de vida. Então, por exemplo, o ser humano, ele vive na família, ele vai ter os conflitos familiares, ele vai ter as traições, ele vai ter a proteção, mas ele vai ter o abandono, ele vai ter a traição. Tudo isso, todas essas situações estão descritas em diferentes cartas do tarô. E também casamento, vitórias, sucessos, fracassos, né? Coisas da vida pessoal. Acesso ao mundo espiritual, esse contato mais íntimo com o nosso mestre interior. Todas essas experiências estão descritas e Jung reconheceu que estão descritas nas cartas do tarô. Para quem não sabe, toda cultura tem o tarô. O tarô ele não é um patrimônio de uma cultura simplesmente. Todas as culturas vai ter o seu tarô com os seus arquétipos de acordo com a simbologia dessa cultura. Por isso, nós temos diferentes tipos de tarô. Temos mitológicos, que vêm dos deuses gregos, das histórias, das construções dos deuses gregos. Temos o tarô cigano, que vem da cultura cigana. Hoje nós temos milhares. O mais conhecido é o Marseille, que vai ter toda uma simbologia de acordo com essa cultura. Então, nós vamos ter vários tarôs e para interpretar o símbolo que tem na carta, você vai ter que entender a cultura de onde ele vem. Mas o arquétipo é o mesmo. A carta fala, embora a simbologia de cultura para cultura mude, a situação é a mesma nos vários tarôs. Então, vai ter morte, vai ter renascimento, vai ter casamento, vai ter tudo. Então, Jung, ele começou a usar esses arquétipos, inclusive com os seus clientes, porque ele disse que percebia que ajudava a pessoa a acessar um inconsciente que ia além da sua história pessoal. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós pertencemos a uma raça, a raça humana, e que nós somos influenciados pela história que foi construída pela nossa raça desde que chegou aqui na Terra. Então nós somos influenciados, queiramos ou não,
pelas religiões, né? Pelos dogmas de cada religião. Nós somos influenciados pelos costumes da região, né? Onde a gente nasceu. Nós somos influenciados pela forma de interpretar a vida, de lidar com a vida dos nossos ancestrais. E não só dos nossos ancestrais familiares, porque as famílias em geral também são influenciadas por toda a cultura da região onde essas famílias estão instaladas. Então existe, gente, todo um conjunto de conhecimento, Jung identificou, né? Identificou que existe todo um conjunto de influências, de pressões, que vai além da pessoal, do inconsciente pessoal, que estão aqui em nós, uma série de regras, de moral, de formas de agir, né? De mecanismos de conduta, de comportamento, que nos é influenciado por um coletivo, por crenças coletivas, por ideias coletivas que pertencem ao todo da história da humanidade. E aí, nesse inconsciente coletivo, está o quê? A forma da mulher se comportar, como é que uma mulher deve se comportar no mundo, a forma que o homem deve se portar no mundo, quais são os pecados, quais são as liberdades, o que é que a gente pode, o que a gente não pode. E aí, da mesma forma que ontem, né? Que eu falei que muitas vezes você tem uma necessidade, um desejo pessoal, um desejo corporal, até físico, vamos dizer, sexual, mas você pertence a uma religião que proíbe você viver isso. Então, essa proibição gera uma tensão dentro da gente que vai acarretar o quê? Uma dor psíquica e emocional. E muitas vezes invisível. Por quê? Muitas vezes não. É invisível porque está no inconsciente. Quando pertence ao nível inconsciente, é invisível. Quando você já reconhece, é consciente. Já chegou à sua consciência e você vai poder resolver. Por isso que todo o mecanismo de cura passa por você conhecer o que está escondido, conhecer o que está guardado, para você poder encontrar uma forma de liberar a tensão, de dissolver essas tensões conflituosas que estão dentro de você, mas que você não percebe. Por isso se chama inconsciente. Inconsciente pessoal, e na ideia, né, do que foi criado por Freud, e o inconsciente coletivo, que são são regras, são formas que pertencem a todos nós, independente da família onde a gente foi criado. Por quê? Porque pertencem à história humana. Então, por isso que é muito importante estudar o tarô, estudar a mitologia, estudar as religiões, para entender, gente, por que nos comportamos, por que sentimos algumas angústias, por que nos sentimos incomodados diante de determinadas falas de algumas pessoas, ou mesmo de algumas culturas, né? Porque muitas vezes essas crenças que nós repudiamos, que nós condenamos, que nós negamos, estão atuando em nós como forças, né, que nós negamos. Então, toda vez que a gente está brigando com ideia, toda vez que a gente está brigando com algo que nós questionamos, existe um conflito, né? Existe algo que duvida se é certo ou errado aquela ideia. Né? Quando a gente já tem certeza, não há tensão, não há angústia, não há confusão. Só existe angústia, tensão, ansiedade, medo quando há dúvida. É a dúvida sobre o certo e o errado do nosso comportamento que gera tensão, que gera ansiedade, que gera depressão, que gera o câncer. Né? Quando você está em paz com aquilo que você acredita, quando você vive de acordo com aquilo que você descobriu que é bom para você, que lhe faz bem, né? Você está em paz. Você já consegue estar em paz e você consegue expressar a sua paz no mundo. Quando você está brigando com o mundo, quando você está se sentindo magoada, triste, tensa,
Quando as coisas que você quer na vida não chegam, né? Você está lutando para realizar as coisas, mas você não consegue realizar, é porque existem muitos conflitos, muita tensão desgastando você. A sua energia está sendo drenada por esses conflitos interiores, que você não reconhece. Por quê? Porque está no inconsciente, seja no inconsciente pessoal, seja no inconsciente coletivo descrito por Jung. Por isso que é tão importante a ajuda de pessoas que trilham esse caminho. Seja terapeutas, sejam psicólogos, psicanalistas, sejam xamãs, pessoas que você confie e que você perceba que tem uma história de vida coerente com a proposta de trabalho que ela oferece. Não vá buscar uma pessoa que lhe promete a solução fast food rápida. Não confie nisso, confie em pessoas que dizem assim a você: olha, eu posso te ajudar naquilo que eu já caminhei. Eu posso lhe mostrar caminhos para você fazer, para você trilhar. A coisa boa disso tudo, gente, tanto do que Jung, que Freud trouxe para a gente, como que Jung trouxe, é que eles mostram um caminho possível para a gente resolver nossos problemas. Para a gente encontrar a tão desejada qualidade de vida que a gente quer. Uma vida cheia de alegria, cheia de paz, cheia de amor, que é o que todos nós queremos. Então é preciso que você compreenda o que existe por trás do que você sente e que isso que está por trás é possível ser resolvido, desde que você vá em busca de compreender isso, de buscar as razões que estão por trás dos seus sintomas e não simplesmente resolver o seu sintoma tomando um medicamento. O medicamento é importante para lhe ajudar a encontrar equilíbrio, mas é importante que quando você encontra o equilíbrio, você se dedique a resolver os conflitos internos. E para isso você vai precisar ler um pouco ou estudar um pouco sobre Freud, sobre Jung, consultar pessoas que têm essa caminhada, usar o tarô, pega um tarô, comece a estudar. Não é nada daquilo que se diz que é feitiçaria, que é como é adivinhação. Não tem nada a ver com isso, gente. Tem a ver com um instrumento maravilhoso que você pode usar para você ter acesso ao seu inconsciente coletivo. E até ao seu inconsciente pessoal, porque o tarô, com o tempo que você vai manejando, você vai ver que tem símbolos que lhe ajudam. Então Jung foi um psicanalista, um homem que trouxe essa contribuição para a gente de ampliar a nossa percepção sobre a vida, de que existe, como disse Shakespeare, que eu citei ontem, né? Fiz uma citação de Shakespeare, que existe mais coisas entre o céu e a terra do que pode supor a nossa vã filosofia. Existem mistérios que nós precisamos desventar. É mistério enquanto a gente não reconhece, enquanto a gente não sabe. À medida que a gente estuda, que a gente se dedica, que a gente faz o caminho de busca, a gente vai reconhecendo que tudo está aí, que Deus nos ofereceu todo o mapa. A gente só precisa pegar o mapa, abrir e começar a estudar o mapa da nossa consciência. E cada dia mais viver com essa consciência aberta para o novo, para ir além, porque aí a gente vai encontrar o nosso lugar nesse mundo e a nossa contribuição. Eu tenho uma contribuição, vocês que estão aqui têm essa contribuição. Então, a minha disponibilidade aqui, minha oferta para vocês é a minha sinceridade. É aquilo, eu trago para vocês aquilo que eu já aprendi e que me foi útil. E que me é útil a cada dia para lidar com os conflitos que me chegam. E resolvê-los e encontrar a minha paz. É assim é o que eu quero para vocês, é o que eu quero para mim. Paz, amor e alegria. Se você está aqui no canal, vem nos acompanhando, ainda não se inscreveu, aqui embaixo é fácil se inscrever, acionar esse sininho para receber as notificações, nossos vídeos que são diários, é um trabalho feito com muito amor diariamente. E eu peço que vocês deixem seu like, façam seu comentário, sintam-se em casa para questionar e para propor, fazer suas propostas de conteúdos, ok? Então amanhã continuamos a nossa série terapia, 15 minutos de terapia, ok? Beijo grande, até mais tarde ou até amanhã.